Bom, pessoal, agradecer aí, desejar uma boa noite para todos. Sei que aí está na hora do nosso concorrido descanso de um dia a dia de home office. Bom, o tema dessa minha palestra é sobre adoção ágil. Eu sou responsável pela jornada de cliente final dentro da Natura & Co. Então, a Natura & Co ela é responsável pelas marcas Natura, a Aesop, The Body Shop e agora da Avon. E aí, quando a gente fala de jornada, né, de cliente, quando a gente pensa em Natura, a gente lembra sempre dos produtos e lembra muito da nossa mãe, da nossa avó, de uma tia, de uma vizinha, de uma amiga que vendia Natura. E muito lembrando da questão do folheto. Mas quem está em tecnologia, quem já se aprofundou um pouquinho no ambiente da Natura, não sei se conhece essa central de experiência da consultora. É onde a gente consegue acompanhar a jornada 360 da consultora. Então, desde quando ela coloca um pedido até chegar em sua residência. E aí, não só no Brasil, mas a nível Latam, onde hoje a Natura está posicionada. A The Body Shop, ela já é uma marca global, a Aesop ali na Austrália, né? E a Natura agora está expandindo ali também para a Ásia. E com a Avon, a gente assume todo o mercado, exceto os Estados Unidos. E aí, quando a gente, ali em 2014, a gente começa a perceber uma movimentação do mercado, né? E aí emergiu um novo tipo de conceito, onde a gente precisa atender o cliente final, que tem a necessidade de uma personalização, que tem a necessidade de uma comodidade de receber o seu produto em casa. E que talvez em algum momento as consultoras, que é o nosso foco, que é o nosso público, né, dentro da Natura, não conseguem mais atingir esse público. E aí nós somos obrigados a nos transformar. E aí, essa transformação é muito focada, baseada no consumidor, na inovação e nos negócios. Porque eu tenho consumidores mais conectados, tenho startups cada vez mais ágeis e criando um mercado cada vez mais competitivo, e eu tenho uma incerteza no mercado em relação à economia, à flexibilização de alguns setores, e nós precisamos mudar os nossos paradigmas. Natura é uma empresa de 50 anos, vai fazer 51 agora, e a área de tecnologia, como em algumas empresas, nós tínhamos a tecnologia da informação, a famosa TI, com o papel de automatizar processos e gerar informações sobre esses processos. E nós precisamos mudar de tecnologia da informação para tecnologia digital, sem deixar não necessariamente morrer a TI, porque a gente ainda precisa sustentar e manter algumas operações funcionando. E os desafios da tecnologia digital é manter a TI de suporte existindo, demandas por novos sistemas abertos e flexíveis, então eu tenho que agora montar um e-commerce, montar um aplicativo, manter todas as marcas de pé de uma forma flexível. Novos fornecedores e novas formas de trabalho. Então, a gente começa a ter contato com fornecedores que não trabalham com escopo fechado, que vão trabalhar com entregas e cobranças demandadas parcialmente. E dentro do tradicional, nós tínhamos o escopo, o prazo e o custo do projeto. Ao final de 1 ano, 2 anos, a gente teria aquela entrega. A gente tem a mudança também da cultura e das pessoas no jeito de trabalhar com a inovação e ser o negócio, viver o negócio. E os nossos pilares dentro dessa transformação foram baseados na eficiência dos processos, na operação orientada ao cliente e inovação digital. Então, o que acontece dentro da Natura? Nós temos 2 áreas dentro da parte de transformação digital ou de tecnologia digital. A jornada da consultora e a jornada do cliente final. Onde a cliente final nós temos aplicativos, nós temos o e-commerce, eu sou responsável pelo produto de meditação, então a gente tem alguns outros produtos que atingem diretamente o consumidor final, que não tem, muitas vezes, o intermédio da consultora.
Porém, dentro da minha jornada, eu posso ter o intermédio também da consultora, que é o pilar da nossa companhia. E aí a gente precisa mudar o nosso modelo de atuação. A gente vai começar a trabalhar com prototipagem antes de lançar um produto no mercado e não ter aceitação. Trabalhar com desenvolvimento ágil de produto e fazer o rollout para negócio. E isso impacta, como em todas as empresas, uma mudança de mindset. E aí, quais foram os nossos desafios? Eu costumo dizer que grandes empresas, né, empresas assim com mais de 20, 30 anos, é parecido com um navio. E aí a gente tem que mudar a nossa organização de matricial para uma estrutura auto-organizada. Só que eu tenho toda uma estruturação da empresa de gestão, de operação, de processos. Como isso se transforma? Eu tenho que ter novas competências para o digital, eu tenho que criar novas áreas, novos cargos, novos processos e formas de trabalho. Então, essa questão do home office, de tirar a gravata, de vestimenta, vamos lembrar que nós somos uma empresa de cosmético, vestimenta, de aparência. Então, isso é uma mudança transformacional. E o principal, sistemas legados. A gente não estava preparado para surfar nessa nova onda de digital, porque o nosso legado ainda precisava também de uma repaginação. E aí nós falhamos. E aí a gente trouxe uma consultoria para fazer a estruturação da agilidade dentro da Natura. Como muitas empresas grandes, lembra do nosso processo de contratação até de fornecedores, parceiros, era antiga. E o que quer dizer isso? Eu teria que contratar ainda parceiros que tinham rendimento de tanto, né, faturamento de tanto, que fizessem a cobrança anual. O nosso prazo de pagamento também é diferenciado, assim como outras empresas grandes. Então, a gente não conseguiria atender essas novas empresas que tinham agilidade na veia, porque elas não conseguiriam se sustentar perante essa mudança aí da Natura. E aí, quais eram os nossos primeiros problemas? Fazer as práticas sem um princípio. Então, todo mundo foi treinado, todo mundo entendeu o que seria essa mudança, essa transformação, e aí esse todo mundo, só dar uma questão de número, pegamos uma área específica e pegamos um produto que seria transformado para o digital específico. A gente não mudou a companhia como um todo. E aí, as pessoas que estavam dentro desse processo eram pessoas já antigas de casa, que tinham muito conhecimento do que era a Natura. E isso acontece em qualquer outra empresa, né? Quando a gente pensa numa empresa tradicional, você tem ali todo um capital intelectual muito grande. E essas pessoas são um diferencial para a gente entender o porquê que se construiu até aqui o que foi construído. Então, essa mudança de paradigma, de vamos implementar a agilidade, mas quais são os princípios? Pessoas mais que processos, ferramentas. Como assim? Pô, eu não tenho que mandar um e-mail, eu não tenho que, conforme combinamos, quer dizer, agora eu confio na palavra, agora eu interajo mais, então começa a se ter essa mudança, né? E o nosso principal desafio é realmente a gente viver aquilo que a gente está pregando. Eu acho que para muitos que... eu sou PMP, que vim dessa jornada de transformação do tradicional para o ágil, é muito isso, da gente realmente viver aquilo que a gente está falando, né? Ter isso genuinamente dentro da gente. Então, você imagina quando sua empresa muda e agora, a partir de agora, você tem que mudar junto com ela. E aí, num primeiro momento, fomos para o Scrum, como primeiro framework de agilidade. Hoje, eu vou contar mais na frente como que está estruturado hoje, mas utilizamos o Scrum, só que nós trouxemos também ferramentas de mercado. Um exemplo, o Gira. E aí, além de eu entender um novo processo no meu dia a dia, eu tinha que aprender como configura aquela ferramenta. Como é que aquilo que eu aprendi no treinamento, eu transcrevo para essa nova ferramenta. Que eu comento muito com as pessoas que eu acho que esse é o cenário mais comum quando a gente faz a transformação
de uma empresa tradicional para o ágil. É quando a gente começa a não aplicar o ágil raiz, que eu comento, é trazer um Kanban, desenhar teu fluxo de valor, e aí evoluindo até chegar no Scrum, que for o Scrum que vocês decidirem, e depois trazer algumas ferramentas. Mas trabalha com post-it, trabalha com Kanban físico. Quando você traz muita transformação, muita mudança, é muito difícil. Lembra que eu tenho que mudar, viver o que eu estou falando, meus princípios, viver os princípios ágeis, tenho que aprender novas ferramentas, novos processos e ainda por cima todas aquelas cerimônias. Então, essa transformação, essa mudança foi bem sentida. E aí, o que acontece? A alta gestão, vendo o mercado se transformar, entendeu que a Natura também precisava se transformar. Então, a agilidade, ela não nasceu de dentro e foi subindo, né? No efeito da cebola, lá no nicho. Então, veio de cima para baixo e as pessoas se adaptando. E aí, a gente entende que a gente tem que iniciar a nossa primeira cerimônia, fazer a planning. Como que eu vou fazer planning se eu não tenho um backlog? Primeiro problema. Próximo problema. Quem é o PO? Quais são as atividades do PO? Pô, o PO agora tem que escrever história, então aquele cara que era o responsável pelo escopo, que definia o escopo, agora tem que escrever história, tem que sentar comigo. Então percebe que dentro da organização, não só a área de tecnologia, como eu mostrei para vocês ali nos slides anteriores, a companhia começa a ser afetada por essa transformação dentro da área de tecnologia. E aí as áreas de negócio também não estão preparadas. E aí eu continuo tendo projeto com escopo e prazo. E aí eu tenho dentro do, que é meu próximo item, eu tenho dentro do PMO, uma gestão de projetos, eu tenho controle ali ainda da verba que está sendo gasta e eu faço prestação de uma forma antiga e não em cima da geração de valor. Eu tenho essa mudança da cultura também do PMO, que ainda assim vai ter projetos tradicionais, porque eu tenho outras áreas da empresa que vão se movimentar num escopo tradicional, e eu tenho a área de tecnologia trabalhando com algo que eu ainda desconheço. Então, eu ainda nem estava falando de escalar o ágil, ainda nem estava falando de PMO ágil, e já tinha essa questão de conflito. Como é que eu vou gerir, como é que eu vou administrar esses novos projetos, né? Esses novos produtos que estão sendo criados dentro dessa área. Então, também, a gente começou a ser um time apartado para testar. E aí eu tenho um problema de cultura, né? Principalmente do comando e controle. Quando eu disse lá anteriormente sobre viver os princípios, eu paro de ter uma gestão matricial para ter um time auto-organizado. Eu não consigo sair nominando cargos de novo, eu não consigo sair mandando embora as pessoas, eu não consigo ir transformando as pessoas da noite para o dia. E aí começa também outro desafio, trazer pessoas diferentes, com culturas diferentes, e unir a esse time e fazer essa questão de team building. Eu comento que isso acho que não é só na Natura, mas sim, acho que muitas empresas, quem estiver me ouvindo aqui vai se identificar. O RH das empresas, né, a área de pessoas, ela contrata um monte de gente, agrupa essas pessoas e falam que elas são um time. E que elas esperam que elas se comportem como um time. E não faz o team building, não explica o conceito de um time, não deixa claro qual é a função, qual que é o papel de cada um dentro daquele time. Então a gente começa a se embananar. E na Natura não foi diferente disso. Principalmente, como eu comentei anteriormente, porque trouxemos uma consultoria que não... ela falava do ágil, mas ela não trazia a agilidade num formato de dia a dia. Como é que eu uso, como é que eu transformo aquilo que eu vi no treinamento para o meu dia? Como é que eu aplico isso aí? Então, eu saí treinando todo mundo de tecnologia, mas a própria área de negócio, que teria que acompanhar comigo, que conhecia o meu processo, que conhecia como o produto digital ia se comportar perante uma consultora ou perante um cliente final, não estava presente e não estava treinado.
E aí, pessoal, a gente começou a difundir o ágil, trazendo mais pessoas. Então, como eu comentei com vocês, a gente não podia mandar embora, né? Não podia da noite para o dia perder aquele capital intelectual. Então, nós unimos força trazendo mais gente do mercado que entendia de agilidade, que poderia contribuir para pegar na mão e a gente sair fazendo de uma forma diferente. Vou contar que isso foi difícil. Isso aqui, a partir de agora, eu vou começar a apresentar o caminho que a Natura está seguindo. Eu contei o cenário de 3 anos para trás. Essa última pesquisa, a gente está olhando o cenário de 1 ano, de uma área específica, né? Que é a jornada de cliente final, para falar para como que a gente vai se comportar e para onde nós estamos indo. Então, trouxemos essas outras pessoas. E quando a gente olha num cenário de 1 ano, 12 meses para trás, eu só tinha uma squad funcionando redondamente, trazendo ali as práticas do Scrum. No meio do caminho, nós entendemos que a gente tinha que trazer mais gente para trabalhar, porque nós tínhamos dependência entre outras áreas, entre outros sistemas, e nós entendemos também que nós tínhamos que, nesse momento, escalar o Scrum para a área como um todo. Lembrando que eu tenho a jornada de CN e a jornada de CF. Então, eu não podia ter uma jornada trabalhando no tradicional e outra jornada trabalhando na agilidade. Por quê? Porque são sistemas que se conversam, que existem dependências. Então, a gente uniu, trouxe todo mundo. Obviamente, tendo uma jornada mais madura do que a outra. E aí, a gente começa a apresentar números de quanto tempo existe a squad. Eu não sei se vocês estão vendo aqui a pesquisa como um todo. E aí, deixa eu só ocultar isso aqui, senão vocês não vão conseguir visualizar. E eu quero mostrar alguns números de como nós mudamos, de como nós crescemos, e eu vou comentar cada um deles, tá? Então, nós temos eu tenho uma squad que tem 1 ano e tenho 2 squads, desculpa, eu tenho 4 squads, uma com 2 em 4 meses trabalhando junto e outra 6 meses trabalhando junto. E em cima da pesquisa que foi feita dentro desse time, que representam 9 squads, eu quero apresentar alguns números de sucesso para vocês. Então, hoje, dentro dessas 9 squads, quais são os papéis existentes? Hoje que estão rodando, que estão funcionando corretamente. Então, o papel de Scrum Master que está empoderado, que está atuando como Scrum Master. Nós temos 7 squads de 9. Product Manager. Então, as áreas da Natura foram se estruturando para que a gente tivesse um PM olhando para a estratégia da empresa e um PO olhando para a equipe, para o time. E talvez não necessariamente aquele PM fosse o cara treinado no começo lá em agilidade. Talvez viesse de um cargo tradicional, matricial, mas que a gente trouxesse um PO ou formasse um PO dentro do time desse PM para que pudesse estar conversando com um time mais técnico. Eu agora estou fazendo a mentoria de uma dessas pessoas. Ela é da área de negócio, quer se tornar PO. Então, eu venho fazendo essa transição dela, como ela só me cobrava escopo. Olha, está aqui o que eu preciso e eu quero saber o prazo que você me entregue, quanto isso vai custar. Não, vamos escrever a história junto, vamos entender qual o problema nós vamos resolver. Eu não vou mais tirar pedido. A gente vai construir junto o nosso produto, o nosso negócio. Bom, QA, BA e QA, eles têm um papel muito, muito próximos, eu comento disso depois. Quantos desenvolvedores nós temos? Então, 100% das squads hoje tem desenvolvimento. UX. Nós criamos um COI de UX. Então, dentro desse COI, eu tenho UX e UI. E aí, a pesquisa já mostra que eu tenho, de 9 squads, eu já tenho 8. Ou seja, é um acertozinho que eu posso fazer para trazer ali um UX e trazer esse papel, que é super importante para a Natura.
Tech Leads. Então, a gente também entendeu que nenhuma squad pode nascer sem um líder técnico. Então, hoje, toda squad, ela inicia por um Tech Lead. Dev Lead, nós temos 5 de 9. E aí, quando a gente fala de Dev Lead, a gente tem que lembrar de uma complexidade do que é aquele navio Natura. Então, eu tenho que formar esse profissional. Então, eu não busco ele do mercado. Analista de dados e DevOps. DevOps também está se criando um COI. E a gente também entendeu que a gente não consegue alocar 100% dentro de uma única squad. Então, a gente começou a entender que a gente vai consumir pessoas ou horas desse COI dentro da squad, até a gente estar trabalhando com Continuous Development e Continuous Integration. E esse DevOps vem nos ajudar em relação a essa mudança. Questão de concorrência no mercado, né? Quem vai querer trabalhar na Natura, se minhas linguagens de desenvolvimento, meu Stack Tech é antigo. Então, eu começo a mostrar aí para como que a Natura, tecnologicamente, está se transformando. Para essa construção do digital, quais são as tecnologias que nós estamos utilizando? E para onde nós estamos indo? Com isso, eu consigo deixar a Natura mais atrativa, eu consigo trazer mais gente, mais perfis diferenciados para trabalhar nessa empresa. Quais cerimônias são feitas dentro da sprint? Então, o que acontece? Eu faço ali a minha PI Planning a cada 3 meses. Então, hoje a gente trabalha com SAFe, tivemos uma consultoria. Toda a PI a gente traz um time para fazer essa organização para a gente. Então, empresas ou startups capacitadas em aplicar o SAFe, em trazer o SAFe para a gente, para nos mentorar durante a PI Planning. E sempre trazendo, e aí tendo o COI de agilidade, o COI de agilidade foi implantado na última PI, então há 3 meses atrás, e esse COI está também organizando a PI para que ela seja num curto espaço de tempo e seja tão produtiva quanto deve ser. Obviamente que a gente errou algumas vezes, escalar o ágil é muito difícil, mas hoje a gente consegue perceber que das 9 squads que eu tenho, tirando uma que começou, como eu mostrei, no mês passado, hoje todas fazem planning. Todas têm retrospectiva. Quando a gente fala de kickoff é quando tem alguma mudança ou algum projeto interdependente que a gente não conseguiu prever durante a PI. Então, a gente precisa trabalhar com esse kickoff. Ou porque alguma outra squad, algum outro time tem dependência da nossa squad, de um desenvolvimento que foi criado por nós, a gente precisa também ter um kickoff ou participar disso, né? Desk check. Validar se a gente está acompanhando ali o que foi planejado dentro da PI, se a gente vai fazer as entregas. Tech Handler, ou seja, todos os Tech Leads estarem se comunicando, é como se fosse uma cerimônia, isso. E a parte de refinamento. Também nós estamos tendo, antes de ir para uma planning, estamos refinando o nosso backlog, não só antes, mas durante a sprint. Pessoal, quis apresentar um pouquinho aí dessa gigante que é a Natura. Obviamente, muitos detalhes eu não consigo trazer, porque a gente tem essa questão de complexidade, mas os nossos produtos estão aí, que é o nosso aplicativo e o nosso e-commerce, que responde da minha jornada. Eu também sou responsável pelo aplicativo Natura Meditação. Nós estamos participando agora, a nossa próxima PI, nós vamos mudar as stacks de como o aplicativo foi construído. Então, antes eu tinha uma squad para cada produto. Então, uma squad para e-commerce, uma squad para app, uma squad para meios de pagamento. E tudo isso aí, quando a gente olhava para um todo, eu tinha uma implementação que começava em janeiro e eu só ia entregar o valor, efetivamente, porque eu teria que passar por todas as áreas, ao final. Ou eu tinha e-commerce diferente de aplicativo. Então, qual que é a nossa estratégia para agora, para os próximos 2 anos? Nós vamos construir um white label, principalmente por conta da entrada da Avon.
Então, a nossa estratégia de desenvolvimento daqui para frente é que tudo seja construído como um white label e caiba qualquer marca, qualquer meio de pagamento e qualquer back-end. Obviamente, isso é uma nova reestruturação, então a gente ainda está tentando rampar, respirar essa nova reestruturação de tecnologia e de direcionamento, muito pela questão de conhecimento técnico, de entender quais são as possibilidades perante ainda os nossos sistemas legados. Muita coisa ainda a gente ainda não conseguiu trazer. Inclusive, a gente tem um projeto que é chamado Sistema Lego, que é como a gente vai construindo aos poucos essas novas funcionalidades e reescrevendo funcionalidades antigas que sustentam o nosso negócio, que sustentam a nossa operação. Eu queria abrir aí para vocês, para perguntas, para tirarem dúvidas. E a gente teve uma pergunta aqui, Boa. Da Sueli. Como é feita a medição dos resultados estratégicos na ótica dos custos e resultados das entregas? Ótimo. Sueli, obrigada pela pergunta. Isso é extremamente importante. Como que a gente faz isso hoje, tá? Eu tenho 2 backlogs. Pensa que eu tenho um produto em operação que está funcionando e eu tenho uma estratégia da companhia. Eu preciso administrar os 2, tá? Até porque quem desenvolve tem que sustentar. Então, como que é medido a nível de demanda operacional do meu produto que está rodando hoje? Então, um bug, uma mudança de meios de pagamento que eu não posso esperar uma próxima API para fazer alteração. Entrou a crise, por exemplo, né? Entrou o Covid aí. Como que a gente se reajustou? Como é que a gente criou outras formas de impactar o mercado e continuar acelerando a nossa empresa? Toda história, ou toda feature, ou todo épico, ele tem que ter uma geração de valor, ele tem que ter um número associado a ele, tá? Então, eu vou te dar um exemplo. Quando a gente fala de vamos aumentar a quantidade de parcelamento, isso aconteceu há algum tempo atrás, tá? E aí, o primeiro conceito é, por que nós vamos aumentar? Quem está ditando essa regra que precisamos mexer com produtos de higiene, limpeza e cosmético, aumentar a quantidade de parcelamento? Então, a gente tinha um target que a gente tinha que atingir para validar. Então, isso aconteceu. Em abril para maio, a gente aumentou o parcelamento para 9 vezes e agora já retornou para 6 vezes, porque o nosso número que a gente tinha deixado como target para medir se a feature tinha ou não aceitação, não foi validado. Então, a gente não atingiu esse número. Algumas coisas a gente se arrisca, e como esse exemplo do parcelamento, faz o desenvolvimento e testa em produção. Algumas outras a gente já tem, a gente entende pelos números que a gente tem de analytics, de mapa de calor, de teste AB que foram realizados em outros produtos, a gente traz já um número real e a gente já sabe que aquele número vai ser atingido. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu vou lançar uma campanha no Facebook. E aí ela tem um código de cupom. A gente metrifica a jornada do cliente inteira. Então, desde o momento que ele clicou no cupom e foi direcionado para dentro do site ou para o aplicativo, e eu já conheço esse meu cliente, eu consigo identificar a jornada dele, identificar o quanto de receita, que aí, na verdade, é o nosso custo de aquisição, que é o valor daquela campanha, versus aquele cliente ter sido atingido, ter sido impactado, até o LTV dele. Quantas vezes ele volta para comprar? A gente consegue identificar qual é o ARPU dele. Então, hoje, isso é bem azeitado para a gente. Então, como que a gente mede? A gente mede por resultado financeiro. Então, por venda, tá? Por carrinho. Então, hoje eu sei qual é a época do meu mês que eu tenho mais desistência dentro do meu carrinho. Eu consigo identificar dentro do meu fluxo qual é o período que as minhas demandas começam a atrasar. Então, exemplo, o nosso prazo de entrega em São Paulo, capital, são 4 dias. Durante um tempo, a gente começou a atrasar, a gente não conseguia cumprir esses 4 dias. Hoje, se você fizer uma compra e estiver dentro da capital, você consegue receber antes dos 4 dias. Então, a gente identificou
qual era o período do mês que a gente tinha mais atraso e fomos fazendo ali uma espinha de peixe para identificar a causa raiz. Entender se era demanda do meu e-commerce, se eu tinha concorrência com produtos das consultoras, se eu tinha fábrica. É importante sempre lembrar que a Natura, ela é uma indústria, né? Então, a gente produz o produto. Então, quando a gente fala até de mudança de feature ou de impacto no negócio, eu vou dar um exemplo recente, nós lançamos um produto associado a uma meditação. Então, o produto ele já tinha campanha programada, já tinha prazo de lançamento, e eu não poderia esperar uma API para poder criar essa feature. Então, o que, que a gente entendeu? Qual era a quantidade que a gente queria atingir de meditações ou de conversão para meditação? Então, tudo tem que ser medido e tudo tem que ser apresentado em número, tá? E o retorno, obviamente, quando a gente fala de e-commerce e de aplicativo, é baseado em valor, tá? Em carrinho mesmo, em quanto isso é revertido para o crescimento da companhia. E a gente tem mais uma, e 5 minutinhos para a resposta, tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Como vocês tratam nas sprints a melhoria contínua e os bugs em produção? Perfeito. Bom, bug em produção, a gente faz uma medição. Inclusive, eu ia botar esse número da pesquisa, como que a gente trata. Eu achei que isso era um número um pouco sensível, então eu deixei de fora, tá? Então, como é que a gente trata? Primeiro, a gente faz uma identificação. O Tech Lead faz a identificação do que é aquele bug, qual que é o impacto daquele bug. Então, ele entra numa matriz. Ele tem impacto financeiro, se ele tem impacto dentro da jornada, experiência do cliente, ou se o impacto tem nesses dois locais, mas é mínimo, então a gente consegue conviver com ele. Se eu consigo conviver com o bug... e tem um outro ponto, tá? Nós não fazemos deploy em produção todo dia. Então, não é todo dia que eu vou lá e faço o meu deploy. Desenvolvi, já faço deploy. Não. Eu gero o meu pacote dentro da squad, porque eu tenho projetos e squads interdependentes, tá? Então, tem que lembrar desse cenário. Então, quando eu posso... Tá falando de um bug... esse bug veio, por exemplo, na squad de meios de pagamento, mas pode ter sido originado dentro do parcelamento, dentro da jornada de checkout. Então, a gente tem que fazer esse track da jornada, tá? Então, a gente tem que entender qual que é o impacto daquele bug. E entender se, tratando só dentro da minha squad, não vai impactar uma outra squad ou um outro processo dentro da Natura. Então, por isso, a gente hoje não faz deploy em produção, tá? Então, a gente trata o bug por categorização. Se ele cair dentro da experiência ou dentro de um impacto financeiro da companhia, a gente vai tratar ele dentro da sprint, tá? E aí a gente acelera esse processo de deploy. E a próxima pergunta era quando a gente tratava o bug, né? Então, a gente faz essa classificação, senão a gente leva para uma próxima sprint ou volta para o backlog e a gente traz o PO para priorizar. A gente explica onde está o problema, apresenta o bug, mostra para ele a classificação nossa como Tech Lead e o PO dá a sua opinião como business, tá? Se ele aceita aguardar, manter esse bug em produção, assumir esse risco, ou se ele quer uma atuação de imediata. Obviamente que isso compromete o nosso backlog da sprint, tá? Então, a gente atua e quando chegar numa quarta-feira, vamos supor que a nossa sprint termina na sexta, na quarta-feira, a gente refaz uma Tech Lead, PO, Scrum Master, olha para o backlog, para aquilo que a gente não vai conseguir entregar, ou se a gente vai conseguir entregar, e reprioriza ali o nosso backlog e a expectativa também do PO. E sobre Continuous Integration, Continuous Deploy, qual que foi a outra? Como que é feito? Tô tentando buscar aqui no histórico a pergunta novamente. Só um minutinho. Cadê? Deixa eu pegar aqui no chat. Como é feita a estratégia de custos e resultados? A melhoria contínua, legal, tá. E como tratar nas sprints a melhoria contínua? Legal. Lembra que eu falei que a gente está hoje com o ágil escalado, né?
Porque a gente tem melhoria, quando a gente pensa em melhoria contínua, a gente tem que pensar perante o processo inteiro, tá? Então, da jornada de tecnologia digital inteira, independente se é uma jornada CN ou CF, a gente tem que continuar com uma melhoria contínua, com a avaliação desse resultado. Dentro de time, Tech Lead, PO, time e Scrum Master, faz o entendimento, sempre tem um ponto de melhoria contínua, seja de conhecimento de novas ferramentas e algo do tipo. Então, é assim que funciona. E quando a gente olha para a estrutura da empresa, a gente entende, a gente faz uma cerimônia que a gente fala o que a gente consegue mudar dentro da nossa squad, o que está no nível de tecnologia e o que está no nível organizacional. Aquilo que é nível organizacional vai para PI Planning. Então, quando a gente vai fazer a cerimônia de entrega daquilo que foi planejado na PI, a gente faz esse review e leva esses itens a nível de organização, já que eu tenho outros stakeholders envolvidos, eu tenho outras pessoas participando da entrega da PI. Quando é em relação à área de tecnologia, de transformação, a gente leva para cima, discute com os nossos gestores e entende como que a gente consegue tracionar isso durante toda a área, lembrando sempre que a gente tem a área, né? Então a gente não pode se diferenciar, por mais que sejamos jornadas diferentes, somos uma área unificada, uma gestão única. E quando se trata de time em melhoria contínua, nós temos a missão de estar melhorando os nossos números. Então, a gente faz pesquisa, a gente apresenta a pesquisa e a gente apresenta a diferença do mês anterior, de 3 meses atrás. Então, esse exemplo que eu mostrei para vocês era uma pesquisa que a gente está mostrando do ano passado para esse ano, como nós estamos, para onde nós estamos caminhando e dos itens que foram apresentados como melhoria, seja da organização, seja da área e seja de time, como a gente evoluiu e qual é a maturidade até do time, né? Hoje, quando a gente fala ali de Agile Health, a gente mede, a gente trabalha dentro das squads. Passei um pouquinho, né, dos 5 minutos. Não, tranquilo, porque a gente estava com atraso, então a gente está compensando, sem problemas. O LinkedIn da Cíntia, pessoal, tá lá na nossa página, na agenda. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, pode passar para mim ou escrever para si, tá bom? Fica à vontade. Me falaram aqui que eu não conversei do BA, tá? Tá, verdade, aqui, ó. Você não comentou do BA. Quem que é o BA? É o Business Analyst, que ainda é o cara da área de negócio, onde ele tem uma função matricial. O que seria essa função matricial? Ele realmente reporta para um gestor, para um coordenador, para alguém a nível que não é de tecnologia, tá? Que é todas as outras áreas da Natura. E quando chega quando chega no momento da gente começar a testar, então lembra que eu tenho os testes unitários, testes integrados, eu realmente tenho uma equipe de QA que faz teste ainda manual, esse BA vem participar junto com a gente, com a visão da sua área de negócio e com a representação do cliente lá na ponta. Então, esse é o papel do BA dentro das squads, tá? Então, toda vez que a gente monta um time para atender uma área ou alguma coisa da Natura que seja a estrutura e não seja só produto digital, a gente tem esse papel associado dentro da squad. Valeu, Cia. Já escutei assim várias vezes apresentando, mas não me canso de ouvir. É muito conhecimento nessa mulher. Pessoal, o LinkedIn dela, como eu disse, está lá na nossa página. E obrigada, Cíntia, mais uma vez. Eu convido todo mundo agora para a gente ir para uma outra sala, que eu vou colocar o link aqui. A gente vai encerrar nessa sala agora e a gente vai convidar vocês para a palestra da Jenny Grow, que é CEO do DevOps Institute, tá bom? Então, o link dela está aqui. Agradecer. Obrigada, viu, pessoal? Uma boa noite.